Desde hace décadas, la ciencia moderna habla del multiverso como una posibilidad teórica, universos paralelos coexistiendo más allá de nuestra percepción. Sin embargo, antiguas tradições espirituales, textos místicos y prácticas ancestrales afirmaban algo aún más provocador. El multiverso no solo existe fuera de nosotros, sino também dentro da alma humana. Cada pensamento, emoção e intenção poderia ser uma puerta que conecta nossa consciência com realidades paralelas. O conceito del multiverso interior propõe que nossa alma não está limitada a uma sola linha temporal nem a uma única experiência de existência. Por el contrário, existiríamos simultaneamente em múltiplos planos, vivendo diferentes versões de nós outros mesmos. O que percebimos como realidade seria apenas uma de essas infinitas possibilidades, selecionada por nosso estado vibracional. Nossas decisões y nosso nível de consciência. Culturas antiguas como a egípcia, a hindu y la tibetana hablaban de dimensões superpuestas, planos espirituales y cuerpos sutiles. Em los Vedas se descreve ao ser humano como viajero multidimensional. Em el budismo, a mente é vista como puente entre mundos, incluso em el cristianismo primitivo, antes de certas interpretações modernas. Se hablaba de muitas moradas, y niveles de existência mais alá de lo físico. Hoy, a física quântica comienza a tocar esos mesmos mistérios. Experimentos sugerem que a consciência del observador influi diretamente em la realidade observada. Esto abre uma pergunta inquietante. Se cada eleição que hacemos cria uma bifurcação, se nossa alma é capaz de perceber, aunque seja de forma inconsciente, outras versões de nossa vida que existem em realidades paralelas. Sonhos vívidos, déjà vu, recuerdos que não parecem pertencer a esta vida, sensações de reconhecimento imediato com pessoas desconhecidas, todos estes fenômenos poderiam ser señales de uma conexão ativa com o multiverso interior. Não seriam simples falas de la mente, sino ecos de outras realidades resonando dentro de nossa consciência. Este viagem não trata de ciência ficção, sino de autoconhecimento profundo. Ao explorar o multiverso interior, começamos a entender que nossa identidade vai muito mais além do corpo físico y del nome que levamos. Nossa alma poderia ser uma viajeira eterna, experimentando múltiplas realidades para aprender, evolucionar y recordar quem realmente é. Em este documental, exploraremos como essa conexão funciona, como acceder a ela de forma consciente y que impacto pode ter em la sanação emocional, espiritual y energética. Porque quando compreendes que não estás atrapado em uma sola realidade, descubres algo poderoso, também podes transformá-la. A natureza del multiverso interior, consciência, energia y realidades paralelas para compreender o multiverso interior, é necessário abandonar a ideia de que a consciência é só subproduto del cerebro. Diversas correntes espirituais y científicas coincidem em que a consciência é campo energético fundamental, tão real como é o espaço y é o tempo. Desde esta perspectiva, a mente humana não cria a realidade, sino que sintoniza com diferentes capas de ela, como uma radio que capta múltiplas frequências. O multiverso interior se manifesta através de estas frequências de consciência. Cada pensamento, emoção y creencia emite uma vibração específica que nos conecta com uma versão particular de la realidade. Quando uma pessoa vive dominada por el miedo, la culpa ou la desesperança, sua consciência se alinea com realidades densas, repetitivas y limitantes. Em cambio, estados de gratitude, claridade y propósito elevam a vibração, permitindo o acesso a experiências mais harmônicas y expansivas. A física quântica respalda indiretamente esta ideia ao afirmar que uma partícula pode existir em múltiplos estados simultaneamente hasta que é observada. Del mesmo modo, nossa vida contém infinitas possibilidades coexistindo em potência. A eleição consciente ou inconsciente atua como o observador que colapsa uma de essas possibilidades em experiência tangível. Assim, o multiverso interior não é lugar distante, sino estado dinâmico de percepção. As tradições esotéricas descrevem este fenômeno através de los cuerpos sutiles, físico, emocional, mental y espiritual. Cada cuerpo opera em uma frequência distinta y se conecta com planos específicos de la realidade. Quando estes corpos estão em harmonia, a pessoa experimenta coerência interior y uma sensação de alinhação com seu propósito. Quando estão fragmentados, surge a confusão, a sensação de estar dividido ou vivendo uma vida que não lhe pertenece. Experiências como sonhos lúcidos, viagens astrales, meditações profundas y estados alterados de consciência são consideradas ventanas naturais, assim é o multiverso interior.
Durante estes estados, o filtro racional se debilita y la consciência pode desplazar-se hacia realidades paralelas, donde o tempo não funciona de maneira linear. Muitas pessoas relatam encontros com versões alternativas de si mesmas, paisagens desconhecidos pero estranhamente familiares, ou conhecimentos que parecem provenir de outra existência. O déjà vu, por exemplo, poderia ser uma superposição momentânea entre duas linhas de realidade. Não seria uma fala neurológica, se num instante em que a consciência reconhece uma experiência e a vivida em outro plano. De maneira similar, certos recuerdos inexplicáveis, talentos innatos ou fobia sem causa aparente poderiam ter sua origem em experiências paralelas que permanecem impresas em el campo energético del alma. É importante entender que o multiverso interior não se explora desde a curiosidade superficial, sino desde a responsabilidade espiritual. Acceder a estas realidades implica enfrentar aspectos profundos del ser, medos ancestrales, heridas no resueltas y patrones repetitivos que se manifestam em múltiples dimensões. Por isso, muitas tradições adviertem que o autoconhecimento é a clave para navegar estes planos sem perder o equilíbrio psicológico y emocional. Quando uma pessoa comienza a observar seus pensamentos com atenção, a regular suas emoções y a cultivar a presença, empieza a notar cambios sutiles em sua realidade externa. Sincronias, encontros significativos y oportunidades inesperadas aparecem como señales de que a consciência ha cambiado de frequência. Não é magia, sino ressonância, o multiverso interior responde ao estado interno del observador. Compreender a natureza del multiverso interior nos devolve o poder personal. Já não somos vítimas de uma realidade fija, sino participantes ativos em uma rede infinita de possibilidades. Ao reconhecer que nossa consciência é o puente entre mundos, iniciamos um processo de transformação profunda que não só altera nossa percepção, sino também o rumbo de nossa existência. Vidas paralelas y memorias del alma, quando o multiverso habla através de ti. Um dos aspectos mais fascinantes del multiverso interior é a possibilidade de que nossa alma não esteja limitada a uma sola linha de existência. Segundo diversas tradições espirituais y teorias contemporâneas de la consciência, cada ser humano coexiste com múltiples versões de si mesmo, vivendo realidades paralelas que se desenrolam simultaneamente. Estas vidas paralelas não são fantasias, sino expressões autênticas del alma, explorando distintas possibilidades de aprendizagem y evolução. As memorias del alma actuam como um arquivo energético que transcende ao tempo linear. Em este arquivo se almacenam experiências, emoções y aprendizagens provenientes no solo de vidas passadas, sino também de realidades paralelas. Aunque a mente consciente não recuerda estas vivências de forma direta, suas elas se manifestam em forma de intuições profundas, atrações inexplicáveis, medos sem causa aparente e uma forte conexão com certos lugares, épocas históricas ou culturas desconhecidas. Muitas pessoas relatam sonhos vívidos em los que levam outra identidade. Hablam idiomas que nunca aprenderam ou vivem em situações complexas com uma claridade emocional surpreendente. Estes sonhos não se comportam como simples construções simbólicas del subconsciente, sino como verdadeiras imersões em outras linhas de realidade. Ao despertar, queda uma sensação persistente de haver estado em outro lugar, como se a consciência hubiera viajado mais alá de los limites del corpo físico. A hipnose regressiva y las terapias de expansão de consciência han revelado testemunhos impactantes sobre estas vidas paralelas. Indivíduos bajo estados profundos de relaxação descrevem cenários coerentes, narrativas completas y emoções intensas associadas a existências alternativas. Mas alá de la discussão sobre sua origem literal, o impacto psicológico y emocional de estas experiências demonstra que a alma responde a algo que vai mais alá de la imaginação consciente. Desde a perspectiva del multiverso, cada decisão importante cria uma bifurcação energética. Em uma realidade eliges um caminho, em outra tomas a decisão oposta. Ambas versões continuam existindo, evolucionando y aprendendo. Em momentos de crise profunda, cambios drásticos ou despertares espirituais, estas linhas podem acercar-se, permitindo o intercâmbio de informação sutil entre versões del mesmo ser. Este intercâmbio se manifesta como corazonadas repentinas. Decisões intuitivas, extremadamente precisas ou cambios radicais de personalidade, sem uma causa externa clara. É como se outra versão de ti, que ha recorrido um caminho distinto, estuviera enviando señales para guiar-te. Em lugar de verlo como algo estranho, muitas tradições ensinam a interpretar estas señales como actos de cooperação entre fragmentos del alma.
Las memorias del alma também explicam por que certas pessoas sentem uma missão interna difícil de definir. Há indivíduos que, desde muito jovens, sentem que não pertenecem completamente a este mundo que han venido a cumprir um propósito específico. Esta sensação poderia estar relacionada com experiências acumuladas em múltiplas realidades, donde el alma já ha adquirido conhecimentos que agora intenta integrar em uma sola linha de existência. O desafio principal de acceder a estas memorias é o equilíbrio emocional. Sem preparação, a mente pode confundir-se mesclando símbolos, emoções e narrativas. Por isso, as práticas de anclaje, como a meditação consciente, a escritura introspectiva e a conexão com o corpo, são fundamentais. Estas técnicas permitem que a informação do multiverso interior se integre de forma sana e construtiva. Compreender que não estamos solos dentro de nossa própria consciência transforma radicalmente a percepção do eu. Somos mais que uma identidade fija, somos uma rede viva de experiências interconectadas. Cada vida paralela aporta uma pieza ao rompecabezas del alma, quando aprendemos a escuchar essas memorias, accedemos a uma sabedoria profunda que transcende a lógica convencional. Explorar as vidas paralelas não significa escapar de la realidade actual, sino enriquecerla. Ao reconhecer que cada desafio que enfrentamos já ha sido vivido e superado por outra versão de nós outros, despertamos uma confiança interior poderosa. O multiverso deixa de ser um mistério lejano, se convierte em uma fonte constante de guia, sanação e expansão del ser. A natureza del multiverso interior, consciência. Energia y realidades paralelas para compreender o multiverso interior. É necessário abandonar a ideia de que a consciência é solo um subproduto do cérebro. Diversas correntes espirituais e científicas coincidem em que a consciência é um campo energético fundamental, tão real como é o espaço y o tempo. Desde esta perspectiva, a mente humana não cria a realidade, sino que sintoniza com diferentes capas de ela, como uma radio que capta múltiplas frequências. O multiverso interior se manifesta através de estas frequências de consciência. Cada pensamento, emoção y crença emite uma vibração específica que nos conecta com uma versão particular de la realidade. Quando uma pessoa vive dominada por el miedo, la culpa ou a desesperança, sua consciência se alinea com realidades densas, repetitivas y limitantes. Em cambio, estados de gratitude, claridade y propósito elevam a vibração, permitindo o acesso a experiências mais harmônicas y expansivas. A física quântica respalda indiretamente esta ideia ao afirmar que uma partícula pode existir em múltiplos estados simultaneamente hasta que é observada. Del mesmo modo, nossa vida contém infinitas possibilidades coexistindo em potência. A eleição consciente ou inconsciente atua como o observador que colapsa uma de essas possibilidades em experiência tangível. Assim, o multiverso interior não é um lugar distante, sino um estado dinâmico de percepção. As tradições esotéricas descrevem este fenômeno através de los corpos sutiles, físico, emocional, mental y espiritual. Cada corpo opera em uma frequência distinta y se conecta com planos específicos de la realidade. Quando estes corpos estão em harmonia, a pessoa experimenta coerência interior y uma sensação de alinhação com seu propósito. Quando estão fragmentados, surge a confusão, a sensação de estar dividido ou vivendo uma vida que não lhe pertenece. Experiências como sonhos lúcidos, viagens astrales, meditações profundas y estados alterados de consciência são consideradas ventanas naturais, assim é o multiverso interior. Durante estes estados, o filtro racional se debilita y a consciência pode desplazar-se hacia realidades paralelas, donde o tempo não funciona de maneira lineal. Muitas pessoas relatam encontros com versões alternativas de si mesmas, paisagens desconhecidos pero estranhamente familiares, ou conhecimentos que parecem provenir de outra existência. O déjà vu, por exemplo, poderia ser uma superposição momentânea entre duas linhas de realidade. Não seria uma fala neurológica, se num instante em que a consciência reconhece uma experiência e a vivida em outro plano. De maneira similar, certos recuerdos inexplicáveis, talentos innatos ou fobia sem causa aparente poderiam ter sua origem em experiências paralelas que permanecem impresas em el campo energético del alma. É importante entender que o multiverso interior não se explora desde a curiosidade superficial, sino desde a responsabilidade espiritual. Acceder a estas realidades implica enfrentar aspectos profundos del ser, medos ancestrales, heridas no resueltas y patrones repetitivos que se manifestam em múltiplas dimensões.
Por eso, muitas tradições adviertem que o autoconhecimento é a clave para navegar estes planos sem perder o equilíbrio psicológico y emocional. Quando uma pessoa comienza a observar seus pensamentos com atenção, a regular suas emoções y a cultivar a presença, empieza a notar cambios sutiles em sua realidade externa. Sincronias, encontros significativos y oportunidades inesperadas aparecem como señales de que a consciência ha cambiado de frequência. No magia. Sino ressonância, o multiverso interior responde ao estado interno do observador. Compreender a natureza do multiverso interior nos devolve o poder personal. Já não somos vítimas de uma realidade fija, sino participantes ativos em uma rede infinita de possibilidades. Ao reconhecer que nossa consciência é o puente entre mundos, iniciamos um processo de transformação profunda que não só altera nossa percepção, sino também o rumbo de nossa existência. Vidas paralelas y memorias del alma, quando o multiverso habla através de ti. Um dos aspectos mais fascinantes do multiverso interior é a possibilidade de que nossa alma não esteja limitada a uma sola linha de existência. Segundo diversas tradições espirituais y teorias contemporâneas de la consciência, cada ser humano coexiste com múltiplas versões de si mesmo, vivendo realidades paralelas que se desenrolam simultaneamente. Estas vidas paralelas não são fantasias, sino expressões autênticas do alma, explorando distintas possibilidades de aprendizagem y evolução. As memorias do alma actuam como um arquivo energético que transcende ao tempo lineal. Em este arquivo se almacenam experiências, emoções y aprendizagens provenientes no solo de vidas passadas, sino também de realidades paralelas. Aunque a mente consciente no recuerda estas vivências de forma direta, suas elas se manifestam em forma de intuições profundas, atrações inexplicáveis, medo sem causa aparente e uma forte conexão com certos lugares, épocas históricas ou culturas desconhecidas. Muitas pessoas relatam sonhos vívidos em los que levam outra identidade. Hablam idiomas que nunca aprenderam ou vivem em situações complexas com uma claridade emocional surpreendente. Estes sonhos não se comportam como simples construções simbólicas do subconsciente, sino como verdadeiras imersões em outras linhas de realidade. Ao despertar, queda uma sensação persistente de haver estado em outro lugar, como se a consciência hubiera viajado mais alá de los limites do corpo físico. A hipnose regressiva y las terapias de expansão de consciência han revelado testemunhos impactantes sobre estas vidas paralelas. Indivíduos bajo estados profundos de relaxação descrevem cenários coerentes, narrativas completas y emoções intensas associadas a existências alternativas. Mas alá de la discussão sobre sua origem literal, o impacto psicológico y emocional de estas experiências demonstra que o alma responde a algo que vai mais alá de la imaginação consciente. Desde a perspectiva do multiverso, cada decisão importante cria uma bifurcação energética. Em uma realidade eliges um caminho, em outra tomas a decisão oposta. Ambas versões continuam existindo, evolucionando y aprendendo. Em momentos de crise profunda, cambios drásticos ou despertares espirituais, estas linhas podem acercar-se, permitindo o intercâmbio de informação sutil entre versões do mesmo ser. Este intercâmbio se manifesta como corazonadas repentinas. Decisões intuitivas extremadamente precisas ou cambios radicais de personalidade, sem uma causa externa clara. É como se outra versão de ti, que ha recorrido um caminho distinto, estuviera enviando señales para guiar-te. Em lugar de verlo como algo estranho, muitas tradições ensinam a interpretar estas señales como actos de cooperação entre fragmentos do alma. Las memorias do alma também explicam por que certas pessoas sentem uma missão interna difícil de definir. Há indivíduos que, desde muito jovens, sentem que não pertencem completamente a este mundo que han venido a cumprir um propósito específico. Esta sensação poderia estar relacionada com experiências acumuladas em múltiplas realidades, donde o alma já ha adquirido conhecimentos que agora intenta integrar em uma sola linha de existência. O desafio principal de acceder a estas memorias é o equilíbrio emocional. Sem preparação, a mente pode confundir-se mesclando símbolos, emoções y narrativas. Por isso, as práticas de anclaje, como a meditação consciente, a escritura introspectiva y a conexão com o corpo, são fundamentais.
Estas técnicas permitem que a informação do multiverso interior se integre de forma sana y constructiva. Compreender que não estamos solos dentro de nossa própria consciência transforma radicalmente a percepção do eu. Somos mais que uma identidade fija, somos uma rede viva de experiências interconectadas. Cada vida paralela aporta uma pieza ao rompecabezas del alma, y quando aprendemos a escuchar essas memorias, accedemos a uma sabedoria profunda que transcende a lógica convencional. Explorar as vidas paralelas não significa escapar de la realidade actual, sino enriquecerla. Ao reconhecer que cada desafio que enfrentamos já ha sido vivido, y superado por outra versão de nós outros, despertamos uma confiança interior poderosa. O multiverso deixa de ser mistério lejano, y se convierte em uma fuente constante de guia, sanação y expansão del ser. Puentes de consciência. Como acceder y navegar realidades paralelas de forma consciente acceder ao multiverso interior não é acto espontâneo nem reservado para uns poucos elegidos. Se trata de processo gradual de expansão de la consciência que pode ser desenrolado mediante práticas específicas, disciplina mental y uma profunda conexão com o mundo interior. Em este contexto, os lamados puentes de consciência funcionam como mecanismos sutiles que permitem à mente y ao alma perceber, interpretar e integrar informação proveniente de realidades paralelas. O primeiro puente fundamental e o estado alterado de consciência consciente. A diferencia del sueño comum, donde a mente se encontra passiva, estes estados implicam lucidez, presencia y direção interna. A meditação profunda, especialmente aquela enfocada em la observação del vacío mental, cria espaço onde as barreiras entre realidades se vuelvem mais permeáveis. Quando o ruído mental diminui, emergem imagens, sensações y compreensões que não provienem del pensamento lógico habitual. Outro puente clave é o corpo energético. Tradições antigas afirmam que o ser humano não se limita ao corpo físico, sino que possui capas sutiles capazes de interactuar com outras dimensões. Através de práticas como a respiração consciente, o trabalho com chakras y a visualização guiada, estas capas energéticas se ativam, permitindo uma percepção ampliada de la realidade. Muitas pessoas descrevem vibrações, expansões de consciência ou a sensação de desdoblamento como señales de que estes puentes estão ativos. A intenção clara atua como o mapa de navegação entre realidades. Sem uma intenção definida, a experiência pode volver-se caótica ou fragmentada. A consciência necessita direção. Formular uma intenção interna, como buscar sanação, compreensão o guia, alinea a experiência y evita que a mente se pierda em símbolos confusos. Em o multiverso interior. A intenção é o linguagem que ordena o viagem. Os sonhos lúcidos representam de los puentes mais acessíveis. Em elos, o sonhador reconhece que está sonhando y pode interactuar conscientemente com o entorno. Desde esta lucidez, é possível atravessar cenários que não respondem à lógica onírica tradicional, sino que apresentam coerência, continuidade y profundidade emocional. Muitos investigadores de la consciência consideram que estes cenários correspondem a realidades paralelas ou planos intermedios de existência. Sin embargo, navegar estes espaços requiere estabilidade emocional y mental. O medo, a ansiedade ou a expectativa excessiva podem distorcionar a experiência. Por isso, o autoconhecimento é essencial. Antes de explorar o multiverso interior, é necessário observar os próprios patrões emocionais, crenças limitantes y conflitos no resueltos. O multiverso não cria contenidos novos, amplifica o que já existe dentro do observador. A sincronicidade funciona como puente externo. Eventos aparentemente casuais, encontros inesperados, mensagens repetidos, símbolos recorrentes, actuam como respostas do multiverso a estados internos de consciência. Quando uma pessoa comienza a notar estas señales, se abre uma comunicação ativa entre realidades. Não é que o mundo externo cambie, sino que a percepção se afina para reconhecer conexões invisíveis. Outro aspecto fundamental é o anclaje à realidade física. Acceder a realidades paralelas não implica desconectar-se de esta vida, sino integrá-la melhor. Técnicas como escrever as experiências, reflexionar sobre seu significado prático y aplicar os aprendizagens em decisões cotidianas asseguram que a viagem interior tenha impacto positivo y tangível. Sem integração, a exploração perde sentido. A ética de la exploração também é crucial. Navegar o multiverso interior não deve convertir-se em uma búsqueda de evasão ou superioridade espiritual. Cada realidade explorada reflete aspectos del propio ser y deve ser abordada com humildade, respeito y responsabilidade. O objetivo não é escapar del presente, sino compreendê-lo desde uma perspectiva mais amplia.
Com el tiempo y la práctica, los puentes de conciencia se fortalecen. La percepción se vuelve más clara, las experiencias más coherentes y la integración más profunda. El multiverso interior deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia viva, accesible y transformadora. Explorar realidades paralelas em essência e explorar versões potenciais de uno mesmo. Cada puente atravessado revela que a consciência não está confinada a um solo mundo. Somos viajeros multidimensionais aprendiendo a recordar quienes somos realmente. Mientras caminhamos, aqui Y ahora em esta realidade. Sanación multidimensional. Como o multiverso interior transforma corpo, mente y espírito, a exploração del multiverso interior não é solo uma experiência expansiva de consciência, sino também uma poderosa ferramenta de sanação. Desde a perspectiva multidimensional, muitas de las heridas emocionais, bloqueios energéticos e incluso patrões físicos de enfermidade não se originam unicamente em esta realidade, sino que podem ter raízes em experiencias paralelas que el alma aún não ha integrado. A sanação, então, deixa de ser um processo lineal y se convierte em uma reconciliação entre múltiples versões del ser. Tradições xamânicas, místicas y terapias energéticas modernas coincidem em um ponto fundamental. O corpo físico atua como um receptor de informação energética. Quando uma experiência traumática ocorre em qualquer plano, emocional, mental, incluso em outra linha de realidade, ela pode manifestar-se como tensão crônica, desequilíbrio emocional, sensação de vazio existencial. O multiverso interior oferece acesso a estas capas profundas donde se originam os bloqueios. Um dos mecanismos mais importantes de la sanação multidimensional é o reenquadre de la experiência. Ao acceder a realidades paralelas, a consciência pode observar um mesmo evento desde diferentes perspectivas. Uma versão del alma pode haver superado uma pérdida, mientras outra aún permanece atrapada em el dolor. Quando estas versões entram em coerência, se produz uma liberação energética que impacta diretamente em la vida presente. La meditação guiada, la visualização terapêutica y la respiração consciente funcionam como portales de integração. Durante estas práticas, muitas pessoas reportam encontros simbólicos com outras versões de si mesmas, ninhos interiores ancianos sabios ou figuras que representam valentia, compaixão ou claridade. Estas figuras não são arquetipos abstractos, sino expressões reais del alma em distintos estados evolutivos. A sanação multidimensional também explica por que alguns tratamentos convencionais não logram resultados duradouros. Se a origem del desequilíbrio não está em el corpo físico, sino em uma dissonância energética profunda, o síntoma pode desaparecer temporalmente y luego reaparecer. Ao trabalhar desde o multiverso interior, a sanação atua sobre a causa raiz, restaurando a coerência entre corpo, mente y espírito. Um aspecto crucial deste processo é o perdão interdimensional. Não solo hacia outras pessoas, sino hacia uno mesmo em todas suas versões. Muitas culpas, autoexigências y patrones de autossabotagem provêm de juízos internos acumulados ao largo de múltiples experiências del alma. O acto consciente de perdonar y aceptar cada versão de uno mesmo genera uma reorganização profunda del campo energético personal. A ciência moderna comienza a reconhecer a relação entre consciência y sanação. Estudios sobre o efeito placebo, a epigenética y a neuroplasticidade demonstram que a mente pode modificar processos biológicos. Desde uma visão multidimensional, estes efeitos não são simples reações químicas, sino ajustes vibracionais que se estendem através de diferentes capas de la realidade. A sanação através del multiverso interior não implica negar a medicina tradicional, sino complementar-la. É um enfoque integrativo que reconhece ao ser humano como uma unidade complexa, interconectada y dinâmica. Ao harmonizar as distintas versões del ser, se libera uma energia vital que fortalece ao sistema imunológico, equilibra as emoções y despierta uma sensação profunda de sentido y propósito. Muitas pessoas que atravessam este processo experimentam cambios significativos em sua vida cotidiana. Relações mais autênticas, decisões alinhadas com sua essência y uma diminuição del miedo ao cambio. A sanação no solo se manifesta como ausência de dolor, sino como expansão de consciência. Em última instância, sanar em el multiverso interior é recordar que nenhuma herida é definitiva. Cada versão del alma contém recursos, aprendizagens y fortalezas que podem ser integrados em el presente. Quando estas piezas se reúnem, o ser humano deixa de fragmentar-se y comienza a operar desde sua totalidade. A verdadeira sanação ocorre quando todas as versões de ti comienzam a caminhar em la mesma direção.
É o despertar del viajero interior, integrar el multiverso em la vida cotidiana. Tras explorar a natureza del multiverso interior, las vidas paralelas, os puentes de consciência y la sanación multidimensional, surge a pergunta mais importante. Como integrar todo este conhecimento em la vida diária sem perder el equilíbrio ni desconectar-se de la realidade física? O verdadeiro despertar não ocorre em estados extraordinários de consciência, sino em la forma em que vivimos. Decidimos y nos relacionamos depois de haber ampliado nuestra percepção. O despertar del viajero interior comienza com la presencia consciente. Integrar ao multiverso interior não significa viver distraído em múltiplas realidades, sino habitar plenamente ao presente, sabendo que este momento é o ponto de convergência de infinitas possibilidades. Cada decisão cotidiana, desde como reaccionamos ante conflito hasta como cuidamos nosso corpo, se convierte em acto de alinhação entre as distintas versões del ser. De los primeiros signos de integração é o aumento de la coerência interna. Quando as distintas capas de la consciência comienzam a harmonizar-se, diminui a sensação de contradição interna. As decisões se vuelven mais claras, as emoções mais estáveis y é o propósito personal mais evidente. No por que desapareçam os desafios, sino por que se enfrentam desde uma compreensão mais amplia del processo evolutivo del alma. A integração também se manifiesta em la relação com os demás. Ao reconhecer que cada persona é, ao igual que nós outros, uma expressão multidimensional, se desarrola uma empatia profunda. Os conflitos dejan-de-ver-se como ataques personales y se compreendem como encontros entre historias, heridas y aprendizagens diferentes. Esta visão não justifica o dano, pero permite responder com maior consciência y responsabilidade emocional. Outro aspecto clave é o uso consciente de la intuição. Tras explorar o multiverso interior, la intuição se convierte em uma ferramenta cotidiana, não em algo excepcional. Decisões laborais, vínculos afetivos y cambios importantes comienzam a sentir-se alinhados antes de ser racionalizados. Esta intuição não é impulsiva, é o resultado de uma comunicação constante entre as distintas dimensões del ser. O viajero interior também aprende a respeitar seus limites energéticos. No todas as experiências devem explorar-se ao mesmo tempo. Integrar o multiverso implica saber quando profundizar y quando descansar. O equilíbrio entre exploração espiritual y vida prática é essencial para evitar a dispersão, a confusão ou o escapismo. A responsabilidade espiritual é outro pilar fundamental. Expandir a consciência não otorga superioridade nem poder sobre os demás. Ao contrário, aumenta a responsabilidade sobre as próprias ações. Cada pensamento, palavra y decisão emite uma vibração que influi em el entorno. Viver desde esta consciência implica actuar com ética, coerência y respeito por la vida em todas suas formas. Com o tempo, o multiverso interior deixa de ser conceito extraordinário y se convierte em uma base silenciosa desde la qual se vive a realidade. Não é necessário recordar constantemente outras realidades, basta com saber que existem y que influem sutilmente em nosso caminho. Esta certeza genera uma profunda confiança em el processo de la vida. O despertar del viajero interior não promete uma existência livre de dolor, pero sim uma vida com sentido. Las crises se entienden como portales de transformação, las pérdidas como transições y los finales como oportunidades de expansão. Cada experiência adquire valor evolutivo. Ao final, integrar o multiverso interior e recordar que somos muito mais que uma história personal. Somos consciência em movimento, explorando múltiplas realidades para aprender, sanar y amar com maior profundidade. Viver desde esta compreensão não nos aleja del mundo, sino que nos permite habitá-lo com maior lucidez. O viagem não termina aqui. O multiverso interior sigue expandindo-se com cada respiração consciente, com cada acto de valentia y com cada eleição alinhada com a essência del alma. Y em esse viagem silencioso, descobrimos que nunca estivemos perdidos, sempre estivemos recordando quem somos.